Tempo de férias é tempo de confraternização, de brincadeira e de tomar cuidado, não é mesmo, doutor Marco Paulo? Cuidado com pequenos acidentes, entre aspas. Porém, às vezes graves. Pois é, o doutor Marco Paulo Ottoni é ortopedista e a gente vai falar sobre primeiros socorros de pequenos acidentes, pequenos entre aspas, de acidentes em casa. Sim, que a maioria deles acontece em casa. A maioria dos acidentes? A maioria dos acidentes são domésticos. E outra coisa, nesse período de férias das crianças, esse é um período que é bem provável que sempre aconteça em alguma das famílias acidentes domésticos. Então essa pauta é super interessante porque a gente pode esclarecer, né, e prevenir uma coisa boa e depois fazer o primeiro socorro, o primeiro atendimento até que você consiga levar para o hospital se for a gravidade necessária. Com crianças e idosos, né, doutor Marco Paulo? Eu acho que quem mais sofre acidente são os extremos, são as crianças e são os idosos. O que não se deve fazer de maneira nenhuma, independente do caso, criança ou idoso? O que não se pode fazer? O que você não pode fazer quando você percebeu que o acidente é grave, você tentar remover sem chamar o socorro, sem chamar o SAMU. Que o acidente é grave? Por exemplo, uma fratura exposta que está saindo sangramento, ou você viu uma deformidade no braço, na perna, né, do acidentado. Isso é muito importante que você não deve, nesse momento, tentar você fazer o socorro. E sim, a gente vai ensinar algumas coisas para fazer enquanto não chega o socorro. Tá, então assim, mesmo que a situação seja alarmante, o primeiro passo nessa situação é chamar um socorro. Mas em outros acidentes a gente tem o que fazer em casa. Sim. Nessa situação, o primeiro passo é acalmar quem está acidentado, em paralelo chamar o socorro. Porque se você deixar ela perder o controle, aí a situação fica muito mais grave. Tá. Então vamos entender um pouco melhor sobre fraturas. Isso. Ruptura do osso, isso é o que eu tenho que fazer? Isso. Vamos lá, definir fratura. O que é fratura? Boa. Fratura é quando você tem a chamada ruptura do osso. Quebrou, o popular quebrou a perna, quebrou o braço. Isso é o popular da fratura. A fratura é um nome técnico para quem quebrou um osso do corpo. Tá. Primeira situação, imobilize o membro que foi atingido. Então, você pode... a gente trouxe algumas coisas, acho bem legal. Que a gente tem em casa. Não adianta a gente demonstrar com aparelhos do hospital alguma coisa, porque é o que você tem em casa. Então, quebrou o braço, Como eu sei que quebrou? Está deformado, o braço está assim, ó. Assim, o punho está assim. Você vai ver, é visível, normalmente é visível. Ou, mesmo que não tenha quebrado, esteja com muita dor, nós vamos imobilizar, porque a gente só vai saber se quebrou efetivamente depois de fazer o raio-x, a confirmação. Então, vamos supor que você teve um trauma aqui no braço. A gente coloca contra-articulação, por quê? Porque não vai fazer para cá. Então, a gente bloqueia a articulação, com que você não movimente mais. Isso daqui pode ser qualquer tábua? Qualquer tábua. Pode ser uma faixa crepe, que todo mundo tem em casa, certo? Pode ser isso. Ou, vamos aproveitar aqui o ensejo, pode ser um lenço. Vamos supor que a pessoa não tem a faixa crepe. Isso. Pode ser um lenço. A gente quis demonstrar que qualquer pano possa ajudar a imobilizar. Então a gente pega assim, e imobiliza. O importante é que o braço fique Imobiliza que o braço fique firme e fique reto. Tá. Por que isso é importante? Vamos supor que você teve um trauma, uma fratura, seja exposta e tem um vaso, uma veia, uma artéria aqui dobradinha também. Se você fazer um movimento contralateral, você pode romper essa veia, esse vaso e piorar a situação. Então, é deixar essa mobilização assim e chamar o resgate. Se o paciente estiver calmo nessa situação, der para ele andar, vai até o hospital assim. Isso vale para o braço, se for na perna a mesma coisa? Sim, a perna só é um pouquinho mais difícil de você locomover o paciente, mas qualquer membro que esteja afetado vale a pena. Legal falar, coluna não, coluna é diferente, então é braços e pernas. Tá, o procedimento é esse, imobilizar. Com o que eu tenho em casa. Com o que você tem em casa. Perfeito. Então, o primeiro procedimento é esse. Segundo, mantenha o local fraturado em um nível mais elevado do que o restante do corpo. Porque a tendência é que o sangue desça pela gravidade. Se está muito inchado aqui pela fratura ou pela contusão, o sangue demora a voltar. Isso vai complicar a circulação sanguínea aqui. Então, manter o braço mais elevado na altura do corpo. Então, o sangue ele não vai tanto e também não volta. Então, ele fica circulando de uma maneira a não causar problemas vasculares. Supondo que seja o tornozelo, põe um banquinho, uma poltrona, uma cadeira. Deita o paciente, põe 2 almofadas para cima. Boa. Tá, e deixa sempre com... Sempre com o membro mais elevado da altura do corpo. Perfeito.
Em caso de fratura exposta, cubra com gaze ou pano limpo, porque reduz os riscos de infecções. Isso. Fratura exposta é qualquer ponto, não precisa estar jorrando sangue. Você teve uma suposta fratura aqui e teve uma escoriação ou um pontinho aqui, é uma fratura exposta. Então, o que você tem que fazer? Se estiver sangrando muito ou sangrando pouco... Espera só um pouquinho, traduzindo em miúdos. Rompeu, saiu sangue, é fratura exposta. Fratura exposta, até que prove o contrário, mesmo que não tenha fratura. Você não sabe se tem uma fratura aqui dentro. Tá. Então, você vai tratar como fratura exposta até que seja confirmado o diagnóstico. Por quê? E se rompeu, tem risco de infecção. Exatamente. A partir do momento que tem, a gente chama pertuito, mas tem um furinho que pode levar bactérias que são comuns na pele e não são comuns dentro do organismo, ela pode dar infecção. Eu mesma vou me contaminar, então. Você mesmo vai se contaminar. Aí a gente pega o quê? Se estiver sangrando muito, uma compressa ou uma toalha e pressiona com a outra mão aqui, ou já vai estar imobilizado e pressiona, para estancar o sangramento, se for muito grande. É uma pressão leve. É uma pressão leve, é só para segurar, tá? E você pressionando e você fazendo isso, além de você estar reduzindo o sangramento, você está fechando o buraquinho para cada vez mais entrar menos bactérias ou correr menos risco de infecções aqui nesse ponto. Então, é uma pressão muito leve. É uma pressão muito leve, na verdade assim, é uma pressão só. Se estiver sangrando muito, você faz uma pressão leve, assim, ó. Até porque o local deve estar doendo, né? É o peso né? da mão só. O local deve estar doendo, é o peso da mão. Peso da mão. É o peso da mão, tá? Perfeito. Boa essa medida, é o peso da mão. É o peso Não precisa, da mão. porque eu achava que tinha que apertar forte. Não, se tiver com muito sangramento, um pouquinho mais de força. De força, mas não pode ser muito forte, porque você pode causar danos lá dentro. Perfeito. Agora, luxação, que é o deslocamento dos ossos. Eu acho que esse slide é o mais importante aqui. As pessoas falam, doutor, não quebrou, não fraturou, mas luxou. Não, não quebrou, não fraturou, tivemos uma contusão. Então, na verdade, quando bateu e não teve fratura, é contusão. Luxação é outra coisa. Ah, é? Luxação é quando você tem um deslocamento do ombro. Sabe quando o ombro sai do lugar? Nossa. Não sei se a gente teve um caso na véspera de Copa do Mundo de um jogador chamado Emerson, que era o capitão da seleção, no treino, ele luxou o ombro. A imagem saiu do lugar. A imagem é muito impressionante. É muito ruim, a imagem é bem grotesca, porque o braço sai, o paciente fica com muita dor. Nesses casos, imobiliza o local, se você conseguir imobilizar, mas assim, o mais importante, nunca tente, o leigo, tentar reposicionar, colocar o osso no lugar. Eu sei, eu aprendi o dia. Por quê? Porque quando sai do lugar, algumas estruturas se deslocam. Se você colocar de maneira inadequada, pode romper. Você pode romper algumas coisas aqui dentro, pode comprimir vasos nobres. Então, não deve se tentar reposicionar de jeito nenhum. Mas o que eu faço? A pessoa está do meu lado com essa imagem, como você bem disse, grotesca, com o ombro lá atrás. O que eu faço? O que a gente pode fazer? Nesse é só no ombro. Você pode tentar trazer o braço para cá, para ele que fique nessa posição, mesmo com o ombro fora. Aqui tudo tortinho, mas tudo tortinho, o braço assim, porque daí vai manter a circulação chegando. Aí você pode usar um lenço e deixar aqui, ou criar uma tipóia com lenço e colocar aqui. Aí, imediatamente pronto-socorro. Imediatamente. Tá? Não tem essa, tá doendo, vou mexer aqui no braço para aliviar a dor, massagenzinha, minha avó faz uma massagem. Não, isso é urgência ortopédica, é pronto-socorro, porque esse ombro só vai ser recolocado direto e direito no pronto-socorro. Então, imobiliza a medida do possível e vá para o pronto-socorro. A medida do possível é não deixar o braço assim, com risco dele pesar mais e doer. Nós estamos falando do ombro, mas tem o dedo, tem alguns que o dedo fica totalmente torto. Isso é luxação? Isso é luxação também. Né? Também não faz nada, deixa o dedinho torto. Também não faz nada, deixa o dedinho torto e leva para o hospital. E aí como que imobiliza? Não faz nada. Geralmente põe o outro dedo e já põe aqui, ó. Ah, faz isso. Você pode colocar um esparadrapozinho, deixar um apoio para que esse dedo não se movimente. Supondo que seja criança ou idoso, passa o esparadrapo e dói, né? Dói. Luxação dói demais. Luxação dói muito. Não medica? Não medica, de jeito nenhum. Leva para o hospital imediatamente. Aguenta a dor? Tem que aguentar. Tá. Próximo tópico é contusão. Contusão é sim aí menos grave do que a fratura, menos grave do que a luxação. Contusão é quando você teve um trauma, porém, esse trauma não chegou a romper o osso, a quebrar o osso e nem deslocar a articulação. Tá. Então, o membro fica inchado, o membro fica roxo, e aí você pode elevar o membro e procurar não andar com o tornozelo que foi batido, não mexer a mão que sofreu a contusão. Poupa, né? Poupa. Isso aqui não é uma urgência, isso aqui pode esperar, né? Tentar de madrugada, então não vamos para o hospital de madrugada, não precisamos. Podemos colocar gelo para amenizar um inchaço. Por quanto tempo? Até 24 horas,
você pode ficar com gelo e esperar para ir no local de melhor acesso. Às vezes você está nas férias, nós estamos viajando lá no meio do mato. Isso. E não tem um acesso tão fácil. Às vezes não tem condução fácil para sair daquela cidade. Exato. A medida é gelo, membro elevado, esperar o dia seguinte, onde fica a condução mais fácil, o transporte mais fácil. Mas, ô doutor, coloca o gelo 24 horas, durante 24 Não. horas... Você coloca o gelo, sempre proteja a pele com uma toalha. Então, você põe a toalha, põe um saquinho, né, com gelo e coloca o gelo sobre a toalha. Por quanto tempo esse processo? 30 minutos. Aí tá. você descansa mais ou menos uns 10, 15, pode fazer 30 minutos depois. Depois faz 3 vezes seguidas essa mesma sequência. Tá. Depois vai dormir, vai descansar. Acordou de manhã, pode também fazer isso. Tá. Não é urgente, mas precisa ir verificar no pronto-socorro. Não dá para descartar e falar, nossa, melhorou no dia seguinte. Porque Ótimo. vai melhorar o sinal inflamatório, inflamação por causa do gelo. Mas ele pode ter consequências em outras estruturas, ligamentos, tendões. Então não é fratura, mas pode ter desdobramentos, que a gente vai saber depois, né? E a dor, pode medicar? Melhor não, analgésico? Nesse caso, pode tomar um analgésico. Um analgésico simples, eu acho que toda medicação tem que ser proposta pelo ortopedista, pelo médico, só que nesse caso você está lá longe. Um analgésico simples, né? Uma dipirona, um paracetamol, coisa simples. Tá. Próximo é entorse. Estiramento ou rompimento dos ligamentos de uma articulação. Dói, né? Exato. A contusão é um trauma direto. O entorse é quando você faz isso numa articulação, vira. É a chamada virada, virei o pé, né? Virei o pé. É o virou o pé. Nesses casos, os ligamentos podem ter ficado comprometidos desde um estiramento, esticou muito, até a ruptura dos ligamentos. Tá? Então, o que acontece? Nesses casos, é a mesma coisa. Imobiliza o local, gelo, e depois você pode ir. Só que assim, aí eu já acho que existe uma necessidade de você procurar o pronto-socorro um pouco mais rápido. Tá. Não é que você tem que ir na hora, igual a luxação e a fratura. Mas não pode esperar muito. Pode esperar muito, não. A contusão, se estiver longe, você até pode esperar um pouquinho. Agora, o entorse já é um pouquinho mais complicado, porque o inchaço vai ser muito grande e vai começar a incomodar, pode começar a formigar, literalmente, né, a articulação. E não volta pro lugar, não faz nada. Não faz nada. Nada. O entorse não vai sair do lugar, mas assim, ele vai estar muito inchado. Deixa o pé elevado da mesma maneira e coloca gelo. Quer dizer, uma regra geral, então, pelo que eu entendi, não tenta colocar nada no lugar. Não. Imobiliza, põe gelo e tal, mas não mexe, não mexa. Não mexa. Por quê? Porque você pode mexer com estruturas que estão lá dentro comprometidas. Se você tentar colocar no lugar e não for tecnicamente, né, o mecanismo, você pode piorar a situação. Tá. Próximo tópico é cãibra. Contração abrupta e dolorosa de um músculo. É comum ter cãibra? Eu tenho com uma certa frequência. Muito comum ter cãibra. Tem a ver com o metabolismo do sódio, potássio, magnésio. Tem a ver com falta de alongamentos. E está ligado a algumas patologias ortopédicas, como hérnia de disco, por exemplo. Tá? Cãibra, na verdade, o músculo fica duro. Você sente... É muito comum aqui na panturrilha, que você fala, nossa, parece que tem uma pedra na minha panturrilha. E puxa de uma hora para outra, você tá do nada, começa... dói demais, dói demais. Paralisa. Paralisa, você não consegue movimentar. Porém, você tem que fazer com que a pessoa relaxe. Então, você vai alongar o músculo ao contrário do sentido da cãibra. Então, se é na panturrilha, você vai jogar os dedos para trás e vai apertar. Você vai sentir que vai alongar aqui e vai passar. Dói muito e esse procedimento também dói, mas pode ser feito por qualquer pessoa. Mesmo em idoso? Mesmo em idoso, mesmo em idoso. Aí, compressas quentes. É a única situação que você usa compressa quente porque é músculo. Única situação. Única situação, porque daí você vai querer relaxar a musculatura para que ela deixe de ficar contraturada. Todas as outras são traumas, então o músculo incha por causa da pancada, por causa do entorse. Aqui não, é uma contratura do músculo, é diferente. E de todas é a mais simples. É a mais simples. Tantas que a gente fala long. Então essa você pode colocar no lugar, você assim, não é colocar no lugar, você pode alongar. Essa você pode fazer massagem. Essa você pode colocar compressa quente para tentar relaxar a musculatura. Porque a partir do momento que a cãibra passou, essa não precisa ir para o hospital. Tá, passou. Passou. E é mais comum em crianças ou idosos? Idosos. A criança tem muita flexibilidade, ela dificilmente tem uma cãibra, a não ser que ela fez um esporte e está exaustivamente cansada. O idoso é bem comum, por quê? Porque o idoso vai começando a ter patologias musculares, ele vai ter uma queda da musculatura, ele tem uma queda da flexibilidade. Nosso músculo é igual um elástico, ele vai ficando
corrompido, né? Ele Com vai menos ficando comendo, elasticidade. aí chega uma hora pode até estourar. Então a cãibra em idoso, ela é comum. Então é preciso ter carinho, capricho, cuidado para alongar, fazer uma Isso. compressa. O ideal, se você tem cãibra à noite, que em muitos casos são à noite, é alongar antes de dormir e alongar após você acorda. Tá. Isso é ideal para que você diminua a sua incidência de cãibra. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa que a gente responde Tá daqui a joia. pouquinho. Vamos à primeira pergunta sobre primeiros socorros ortopédicos. A primeira pergunta da Karina. Já vi na TV casos de pessoas que tiveram a mão presa na porta do carro e o dedo ficou um pouco amassado. Eu já vi na vida isso. Em casos assim, o que se deve fazer de imediato para aliviar a dor e não deixar a vítima em pânico? Já aconteceu comigo isso, doutor. Perfeito. Primeira coisa, acalmar a pessoa, não deixar ela em pânico, falar que você vai socorrê-la. Nesses casos, você pode colocar o gelo para aliviar a dor da pessoa. Com o gelo mesmo, já conduzir ao pronto-socorro. Tá? O dedo vai ficar amassado, mas depois ele volta ao normal, ele fica amassado, ele fica plano, mas depois ele volta ao normal, porque foi uma força de compressão muito grande. Às vezes perde a unha, né? No meu caso eu perdi a unha. Perde a unha, mas por mais que tenha a fratura, ele vai voltar ao normal. Não pode deixar passar batido, por quê? Porque você pode ter tido lesões internas que são mais graves e não deixa o sangue chegar à ponta do dedo. Tá. Por isso que precisamos levar para o hospital, para detectar se houve fratura e para ver se teve alguma lesão vascular, lesão da circulação. Perfeito. Próxima pergunta enviada pelo Sandro. É verdade que se a pessoa conseguir andar após machucar o pé, significa que não houve fratura? Ouço muitas pessoas falarem isso. Nossa, pergunta excelente, excelente. Por quê? Isso é um esclarecimento geral, isso é muito importante. Todo mundo acha, eu torci, eu bati, aconteceu alguma coisa? Não, eu consigo andar, eu tô bem. Muitas pessoas chegam no consultório assim. Doutor, eu torci, bati, mas eu demorei para vir porque eu tô andando, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Por quê? Porque a movimentação dos pés, né, das pernas, se faz pelos tendões e não pelo osso. Você pode sim estar com uma fratura, você pode sim estar com o tornozelo quebrado, o dedo do pé quebrado e conseguir andar perfeitamente. O que vai ser que você vai ter dor ao andar, mas você não vai ficar incapacitado de andar, você vai andar. Mesmo fraturado. Mesmo fraturado, né? Tá. Você perde o movimento quando você tem uma lesão neurológica ou de tendão, mas aí é muito mais grave, aí você vai sentir que é grave. Agora, mesmo fraturado, você pode andar sim. Então, bateu, teve uma contusão grave, entorse grave, tem que ir no pronto-socorro. Perfeito. Mais uma pergunta. Giovana, se uma pessoa tiver uma fratura exposta grave na perna com sangramento, por exemplo, é mais indicado chamar o socorro especializado ou é melhor movimentar a vítima e levá-la direto para o hospital? A gente falou aqui, mas vamos reiterar. Fraturas expostas são fraturas graves. São fraturas que você não deve imobilizar o paciente, não deve tentar colocar numa posição. Você Inclusive por risco de contaminação. Com risco de contaminação e risco de lesões internas. Você pode romper o vaso e tornar essa fratura exposta com mais hemorragia, ou seja, traduzindo, saindo muito mais sangue, complicando o caso da pessoa. Então colocar a compressa, a toalha, para diminuir o risco de infecção e para conter o sangramento e chamar o resgate urgente e falar, trata-se de uma fratura exposta, trata-se de uma urgência. Com certeza o SAMU vai priorizar e vai chegar mais rápido. Mas de maneira alguma você tentar colocar um membro em alguma posição e levá-la. Isso está totalmente contraindicado. E nesse caso se aplica aquela orientação de deixar o membro um pouco mais elevado que o restante do corpo? Nesse caso, às vezes sim, às vezes não. Na verdade, nesse caso, só se for uma coisa muito pequenininha, um furo muito pequeno, mas eu aconselharia, se você viu algum sangramento, não tenta mexer. Coloca a compressa, peso da mão lá e espera o socorro chegar. Acho que não é demais dizer, essa compressa de preferência limpinha, né? Sim, uma toalha limpa, você não vai ter nada estéril na sua casa, mas alguma coisa limpa. Você não vai pegar a toalha que está sendo usada, pega uma toalha do guarda-roupa e coloca. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Sofia. Praticamente todos os dias eu bato meu dedinho do pé na estante. Ai, que raiva, Sofia, eu sei como é que é. Hoje, como de costume, não foi diferente e desde cedo está doendo demais. Devo imobilizar e colocar gelo no pé inteiro ou só no dedo afetado? Duas coisas aqui, Sofia. A primeira coisa é ver se dá para você posicionar melhor a sua estante. Se praticamente todo dia você bate, exatamente, a estante pode estar no seu caminho, numa posição inadequada, com que vai fazer que todo dia você bata. Segunda coisa, pensar também se não está muito congestionado seu trajeto, seu ambiente, e se está bem iluminado. Tá? Só é um parênteses, que é importante isso. Como você bateu, está com bastante dor, a primeira coisa é colocar o gelo.
Se você puder imobilizar ele com esparadrapo, como a gente fez aqui com o dedo da mão, juntando com o dedo do lado, e lógico, ir ao pronto-socorro. Se você bate várias vezes e você não procurou o pronto-socorro, você já poderá ter tido uma fratura anterior, né? E, de novo, todas as vezes você pode ter microfraturas, só que isso vai comprometendo ao longo do tempo e vai quebrando com mais facilidade. Nossa. Ou seja, você bateu uma, não tratou direito, na segunda, a pancada que é menor vai acabar fraturando também. Então, é importante ir ao pronto-socorro também. Perfeito. Mais uma pergunta. É enviada pela Daniela. Um osso quebrado no braço pode se regenerar mesmo se o local não estiver imobilizado? Meu pai sofreu uma fratura ontem após uma queda, mas o médico só passou o remédio para a dor. Isso está um pouquinho contraditório. Na verdade, fratura tem que ser imobilizada. Toda e qualquer fratura tem que ser imobilizada. Primeiro, de maneira provisória, até você confirmar radiologicamente a fratura. Depois, ela tem que ser imobilizada por quê? O osso pode regenerar mesmo se não tiver imobilizado. Porém, o osso pode regenerar torto. Literalmente torto. E aí, quando isso acontece? Aí, tem duas situações. Se for criança, com o crescimento pode remodelar ou não. Se for adulto, vai colar torto e a gente tem que fazer uma cirurgia, quebrar de novo, colocar placas e parafusos e esperar 6 semanas para colar reto de novo. Se der, às vezes não dá. Tá? Então aqui é muito difícil o pai dela estar com uma fratura sem imobilização, só remédio para dor, porque a dor é um sintoma, a patologia é a fratura, então a gente tem que tratar a fratura. Seria bom então ela procurar um outro atendimento. Nesse caso a gente fala uma segunda opinião. Essa primeira opinião não está muito coerente.